Olá, amigos do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo de Florianópolis. É um prazer enorme estar com vocês novamente, pedindo a Deus, a Jesus e a espiritualidade responsável por essa nobre casa espírita que nos ampare e nos conforte neste momento, para que possamos tratar do tema com bastante serenidade e dentro das nossas possibilidades também. Como temática, nós definimos hoje refletir a respeito da transição planetária. É lógico que não vamos fazer uma abordagem extremamente ampla e complexa, vamos restringir as nossas reflexões a algumas obras das quais retiramos a pesquisa e trouxemos para poder compartilhar com os nossos amigos. Nós vamos falar sobre a temática baseados no Livro dos Espíritos, capítulo 6, a Lei de Destruição, a partir da questão 728, a Gênese, no capítulo 28, São Chegados os Tempos e seguintes. Ambos os livros da codificação, nessas partes que nós citamos para o tema especificamente, nós sugerimos aos irmãos que façam sua leitura, que façam suas reflexões, porque é lógico que nós vamos trazer um resumo desse material em função do tempo que nós temos, mas são capítulos, ambos são capítulos extensos e de uma profundidade muito grande. E vamos também trazer algumas reflexões baseadas num artigo da revista Scientific American, de setembro de 2020, que tem como título Sapiens, o Homo Amigável. Muitíssimo interessante. Então vamos começar as nossas reflexões e vamos trazer, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, quando eu trato de um tema, a primeira coisa que eu gosto de refletir é sobre o significado do próprio tema. E eu acho que é muito interessante que a gente reflita sobre o significado da palavra transição. O que é a palavra transição? A palavra transição, ela traz no seu contexto algo muito interessante para o momento que nós estamos vivendo. Se nós formos no dicionário Michaelis Online, nós vamos ver que lá nós temos como significado que é a passagem, importantíssimo a gente registrar essa palavra, é a passagem de um estado de coisas, situação ou condição para outro. Então, na realidade, quando nós tratamos do tema transição planetária, nós estamos, e todos que abordam essa temática trazem essa reflexão, e acho que é bem importante, nós estaremos falando de um momento da nossa existência, enquanto humanidade, em que nós estamos fazendo uma passagem mais significativa e de forma coletiva, também individual, mas de forma coletiva. Então, a transição planetária, na sua abordagem sob a ótica da doutrina espírita, está relacionando a refletirmos, a conhecermos um pouco mais as características de um processo de transformação, digamos assim, mais massificado. Bom, no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na questão 728, Kardec questiona os espíritos se é lei da natureza a destruição. Sendo que aqui nós temos que ter um cuidado nesse conhecimento, nessa explicação, nesse significado da palavra destruição, que não é com aquele sentido de acabou e é o fim. A destruição, ela talvez pudesse também ser um significado do termo transformação. Mas vamos ver o que é que os espíritos nos colocam. A destruição, ela tem um contexto bem próprio e bem significativo na questão da transformação do processo evolutivo. Então, eles nos dizem o seguinte: é preciso que tudo se destrua, ou se modifique, ou se transforme, para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação. Aqui, eles ratificam essa questão do sinônimo de destruição como transformação.
E eles finalizam essa resposta colocando que essa destruição, essa transformação, ela tem por fim a renovação e melhoria, principalmente dos seres vivos. Obviamente que nós sabemos que o ambiente onde ela ocorre, onde ela é feita, acaba tendo uma consequência também de transformação. Né? E lá na Gênesis, no capítulo 28, são chegados os tempos, traz diversos momentos desse capítulo, são extremamente significativos, atuais e que tomam um sentido, ele toma um vulto maior nesse momento que nós estamos atravessando enquanto humanidade. Lá os espíritos nos colocam o seguinte: diremos que o nosso globo, como tudo que existe, se submete à lei do progresso. Ele progride física pela transformação dos elementos físicos que o compõem, mas também ele progride moralmente, pela depuração dos espíritos que nele estão encarnados e também dos desencarnados que povoam esse ambiente espiritual do planeta que nós nos encontramos. Eles destacam uma coisa muito importante, que esses dois processos, o de transformação física e o de transformação moral, eles se realizam paralelamente, eles se refletem paralelamente. Porque o melhoramento do ambiente guarda relação com o habitante. Então, por isso que em vários momentos da codificação e também das obras complementares à codificação, nós vemos os espíritos nos colocando que o progresso dos espíritos que habitam um determinado ambiente acaba, depois de um tempo, refletindo também num progresso, numa melhoria do ambiente externo em que eles vivem, seja ele ambiental, seja ele social, de relações, etc. Quando eles colocam que fisicamente o globo terrestre passa e já passou diversas vezes por processos de transformação os mais variados, né? Nós já tivemos as eras glaciais, tivemos, enfim, todo um processo de transformação físico do planeta, e que isso, né, a ciência tem nos provado, tem estudos, isso está muito bem caracterizado, né? Nós não temos dúvida em relação a isso. Mas ele também nos destaca novamente a questão do desenvolvimento moral, quando diz que no decorrer da evolução do nosso planeta, quando nós, no contexto já da configuração humana, depois do nosso processo de evolução nos diversos reinos, etc., nós também viemos tendo um desenvolvimento no decorrer da história da humanidade, aí já propriamente dito falando, um desenvolvimento bem significativo da nossa inteligência, do nosso senso moral, e uma coisa muito interessante que destacam nessa frase, do abrandamento dos costumes. Ou seja, à medida que nós viemos evoluindo, nós viemos também desenvolvendo hábitos, desenvolvendo costumes que são menos grotescos e vão acompanhando essa questão da inteligência e do senso moral. É óbvio que muitos de nós, às vezes, pensamos, nossa, mas a gente vê cada coisa hoje em dia que dá a impressão que a gente fica até em dúvida se isso realmente aconteceu, né? Mas isso se deu, isso se dá, e isso sempre se dará. Né? E voltando à questão no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre destruição, na questão 783, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que tem relação com isso que nós acabamos de colocar agora. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E Kardec foi extremamente perspicaz em fazer esse questionamento, porque nós temos como hábito, porque isso ainda caracteriza muito nosso desenvolvimento moral principiante,
nossa visão muito de momento e não a visão ampla que a espiritualidade evoluída tem, que Deus tem, que Jesus tem a respeito do processo evolutivo. Nós queremos coisas para já. Nós entendemos que nós temos que ter um progresso imediato. Nós entendemos que tudo tem que ser mais ou menos correndo. E a gente às vezes cai num equívoco de achar que determinadas situações do processo evolutivo nós vamos evidenciar início, meio e fim numa única existência. O que é um equívoco, porque o progresso sedimentado de evolução moral e até de evolução intelectual, ele se dá no decorrer de existências, de gerações que vão se vindo em subsequente uma a outra. Ele é, para ser sustentado, ele é longo, ele não é um processo imediato, repentino. E qual é a resposta que eles dão a respeito dessa marcha progressiva e lenta? Se o aperfeiçoamento da humanidade só se dá assim. E aí eles respondem o seguinte, muito interessante. Há progresso regular e lento que resulta da força das coisas. É essa coisa que nós vamos de ponto em ponto desenvolvendo a intelectualidade, desenvolvendo a questão moral. Na questão da intelectualidade, nós vamos desenvolvendo várias áreas da sociedade, sejam elas as áreas da ciência, as áreas da filosofia, das artes, enfim. Isso é uma coisa progressiva, né? E lenta, muitas vezes muito lenta. Se nós formos ver, por exemplo, o desenvolvimento científico na Idade Média, ele foi muito lento, foram 1000 anos de uma dificuldade de transpor barreiras de restrições filosóficas, religiosas, que culminaram numa limitação do desenvolvimento científico. Então, tem épocas que nós tivemos mais dificuldades, outras nós evoluímos de maneira mais rápida. Mas eles complementam a resposta dizendo o seguinte: quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, ou seja, esse deveria entra num determinismo divino, entra numa marcha coletiva que não pode ser freada por uma ou por outra situação. Quando acontece isso, Deus sujeita esse povo, esse contexto, esse grupo, de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o acorde para a transformação. Interessante isso, né? E isso é inevitável. Nós olhamos para o ano que nós estamos vivendo. Essa pandemia, essa comoção mundial relacionada ao que está acontecendo, nos tirando de uma zona de conforto, de progresso tecnológico, de progresso econômico, desse corre-corre que virou esse nosso momento de humanidade. Essa pandemia nos fez tomar um susto, inicialmente, ainda estamos, porque na realidade a gente ainda tem mais dúvidas do que certezas, mas ela também nos propiciou momentos ricos de nós voltarmos para nós, de nós olharmos e apoiarmos aquele que caminha conosco. Então, esse chacoalhar das situações, nós precisamos, enquanto humanidade, de vez em quando, né? E eles complementam. Nessas comoções, ou seja, nesses momentos de abalos físico ou moral que nós vivemos enquanto coletivo, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea. Esse ano a gente não precisa nem explicar o que é que significa isso, né? Porque é o que fere os nossos interesses mais imediatos, né? Quero sair, não posso. Quero uma festa, não dá. Quero ver os parentes, tem limitações. O meu formato de trabalho teve que mudar. A minha relação com o mundo, de repente, eu tive que redescobrir uma forma de me relacionar com o mundo que não é a minha costumeira. Então, a gente acaba vendo muito o desarrumar que precede o processo de reorganização. Outro dia, eu assisti a uma live do Haroldo, e ele fez uma colocação muito interessante, quando ele disse assim: quando a gente se propõe a arrumar, a reformar, a fazer qualquer coisa, por exemplo, na nossa casa, a gente não consegue fazer as arrumações com as coisas onde elas estão.
Nós, às vezes, precisamos tirar tudo do lugar para poder limpar, e aí as coisas ficam amontoadas num canto. Aí, se alguém chega naquele ambiente que a gente está fazendo aquela arrumação naquele momento, o que ele vai olhar? Nossa, que bagunça, né? Como as coisas estão desorganizadas nesse local. Né? A Silvana não sabe rever as coisas do jeito que deveria. Nossa, está misturando uma coisa seca com uma coisa úmida. Quando a gente está no processo de retirar as coisas, de mexer nas coisas para arrumar isso, aí daqui a pouco vamos pegar um armário, daqui a pouco tudo que eu tirei daquele armário que eu botei do meu lado de maneira mais ou menos ajeitada e que parece meio bagunçado, eu vou reorganizando esse armário. Aqui ficam tais coisas ficam todas nessa prateleira, tais coisas ficam todas nessa gaveta. Aí eu vou reorganizando, eu vou sistematizando, eu vou botando uma ordem na casa. Então é basicamente isso que eles dizem, que se a gente está vivendo um momento específico do abalo, dessa coisa que vem para mexer conosco, a sensação que a gente tem que é só desordem e confusão. E aí eles complementam. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, ou também além daquele momento específico, admira os desígnios da providência que do mal faz sair ao bem, ou seja, daquela confusão, daquela aparente desordem, as coisas são revistas, são refeitas, são reorganizadas. Então, essas duas questões desse capítulo sobre lei de destruição, nós trouxemos dentre todas as outras que tem, porque entendemos que seria bem interessante para a colocação do momento. E quando nós vamos na Gênesis, no capítulo 28, são chegados os tempos, aí realmente, assim, eu convido a todos vocês para uma leitura bem cuidadosa, bem serena, bem com um olhar de estudo, porque é riquíssimo. Vamos ver o que é que eles nos colocam nesse capítulo. De duas maneiras, é lógico, eu não trouxe ele aqui na íntegra, né? Eu tô pincelando alguns pontos dele, porque é bem extenso. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Então, aí a gente já vê uma correlação da Gênese com a lei de destruição que está lá sendo abordada no Livro dos Espíritos, né? Uma lenta, gradual e insensível, e outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Uma coisa já está sendo bem destacada entre os estudiosos desse momento que a gente está vivendo. Muito provavelmente, os benefícios, porque foram muitos, mas que foram nesse primeiro passo ali, lento, gradual, às vezes insensível. Os benefícios que esse momento desse ano vai trazer para a nossa sociedade humana, talvez sejam sentidos daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, e muitos talvez a gente só perceba em outras existências físicas. Mas eles estão ocorrendo, né? Nós vamos ver uma evolução na nossa ciência, né? Na ciência médica, isso vai trazer uma contribuição enorme. Se nós pararmos para pensar que algumas vacinas, por exemplo, que foram desenvolvidas, levaram décadas. Esse ano, lógico, teve um aporte de uma série de situações para que esse desenvolvimento de uma vacina, ou de várias vacinas, porque se nós vermos, por exemplo, essas vacinas que estão vindo para a prevenção do coronavírus, nós temos vários tipos, vários modelos, né, que foram desenvolvidos num tempo muito rápido. Não vai precisar ajuste? Provavelmente vai. Talvez tenhamos que repetir essa vacina periodicamente, talvez daqui a pouco desenvolva uma outra formatação que não precisamos tomar mais que uma só resolva, a gente ainda não sabe. Né? Mas o que nos traz são os ganhos, os aprendizados que nós tivemos num momento tão difícil, mas não só na ciência médica, nas relações sociais, na filosofia. O que vai vir
de consequência disso, talvez, dependendo da idade que nós temos nessa existência, nós não consigamos acompanhar ou perceber. Mas, como nós somos espíritos imortais, que temos ainda muitas reencarnações pela frente, nós também vamos vivenciar os resultados provenientes desse momento que contribuirão para uma melhoria das questões sociais e de evolução enquanto humanidade, né? E aí eles trazem mais algumas coisas interessantes também. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau. Então, eles são, assim, os espíritos, quando fazem essas colocações, eles são extremamente racionais e realistas, né? Ou seja, nós não evoluímos aos saltos, às correrias, nós evoluímos de pouco em pouco. Então, eles colocam que quando nós, enquanto humanidade, estamos maduros, nós podemos perceber que nesses momentos são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que em tal estação chega a maturação do fruto da colheita. O que eles querem dizer com essa colocação? Que quando nós estamos maduros para vivenciar determinados desafios, determinados processos, e esses processos está chegado ali o tempo de Deus para nos colocar num patamar de impulso evolutivo. Isso, se a gente parar para pensar de uma maneira extremamente simples, nós vamos ver que essa colocação deles é extremamente clara, né? Vamos pensar, esse nosso ano de pandemia há 100 anos atrás. Numa pandemia com um vírus com grau de transmissibilidade e de letalidade tão ostensivo como ele tem se mostrado. Muito provavelmente, o número de mortes, o número de contaminados ia ser muito maior. Nós tivemos outras epidemias significativas, como a própria gripe espanhola, mas nós tínhamos uma outra característica de humanidade. Esse momento nos propiciou, por exemplo, que as questões ligadas às relações humanas fossem afetadas, sim, mas não de maneira grotesca, porque hoje nós temos uma tecnologia desenvolvida, hoje nós estamos aqui, eu estou conversando com vocês, eu estou podendo trazer alguma contribuição através da reflexão das obras básicas, de obras que vêm nos trazer o esclarecimento, o conforto, o amparo para esse momento, porque tem uma tecnologia que está nos permitindo isso. Então, também, quando Deus permite que algumas coisas naturais aconteçam, é porque nós também já estamos em condições de vivenciá-la. Basicamente é isso que eles estão colocando, né? E eles nos colocam uma coisa que nos chama uma atenção para tirar essa visão do místico, meu Deus, uma coisa que nunca aconteceu. Nessa proporção, nós não vivenciamos enquanto humanidade. Mas nós ou não temos em memória, não guardamos essa vivência em registros, né? Mas nós já passamos por momentos de transição muito significativos, enquanto planeta e também enquanto sociedade. Nós já saímos do mundo primitivo para o atual mundo de prova e expiação. Nós agora estamos... Então, nós já vivemos processos de transição planetária. Esse não é o primeiro. Nós já vivemos processos de transição planetária. No nosso estar mais primitivo, enquanto ser humano, enquanto desenvolvimento intelectual e moral, e mesmo antes de nós estarmos, antes mesmo de ter seres vivos na Terra, não estou nem falando do ser humano, seres vivos na Terra, o nosso planeta, ele já se organizou e se desorganizou diversas vezes para que, num processo evolutivo, ele pudesse estar em condições de receber seres vivos, desses seres vivos evoluírem e condições de nós, enquanto seres humanos, estarmos vivendo nele. Ou seja, de uma maneira bem simplória,
esse armário já foi desarrumado e arrumado diversas vezes para estar na configuração que hoje nós conhecemos. Então, transição planetária, o nosso planeta Terra é pós-graduado. Ele sabe muito bem o que é isso. As leis da natureza propiciaram essa transição diversas vezes para esse planeta. E depois que nós chegamos, que chegou o ser vivo na Terra também. Nós já tivemos dinossauros, já tivemos a queda do meteoro que, bagunçou tudo que existia nesse planeta com caracterização para receber aqueles seres. A lei de destruição novamente, ou de transformação, se fez vigente, houve todo um processo e a Terra novamente se reorganizou, novamente se reharmonizou para ir aos poucos criando esse ambiente que hoje nós conhecemos. Então, e um ambiente, assim, e todo um processo, quando a gente olha, aí já vamos amplificar um pouquinho, assim, essa reflexão, né? Isso nos traz, enquanto seres inteligentes desse planeta, uma responsabilidade imensa, porque é Deus e toda a espiritualidade que proveu o processo de transformação do universo, do nosso sistema, mas falando do nosso planeta em especial, foi tudo muito, muito, muito trabalhoso. Então, nós hoje, como seres inteligentes, temos obrigação de cuidar do nosso lar, de cuidar dos seres vivos que nele se encontram, porque nós somos, dentro dessa cadeia dos seres vivos, os seres com maior desenvolvimento, não para usar e abusar do ambiente e do contexto que nós vivemos, mas para sermos mantenedores deles, para sermos coparticipantes nesse processo de cuidado da nossa casa. Se a gente traz isso para a nossa vida pessoal, é muito complicado se a gente começasse a fazer com nossa casa, o lar que nós vivemos, o que enquanto humanidade nós estamos fazendo com o meio ambiente, o que enquanto humanidade nós estamos fazendo com os recursos naturais que esse planeta nos propicia. Imagina se nós fizéssemos isso com a nossa casa. Em muito pouco tempo nós estaríamos sem teto, sem ambiente, sem condições de ter uma proteção para nós vivermos. Então, esse capítulo da Gênese também nos traz um alerta de responsabilidade sobre isso. E vocês, lendo o capítulo na íntegra, vocês vão ter isso bem claro. E aí nós vamos agora partir para uma situação que já nos leva para uma finalização da nossa reflexão, e vamos ver o que traz aquela revista que eu falei para vocês, a Scientific American, voltando a dizer, publicação de setembro desse ano. A capa da revista e o artigo principal tem como título Sapiens, o Homo Amigável, e um complemento que diz assim: cooperação e capacidade de criar laços permitiram ao Homo sapiens se tornar o único hominídeo do planeta a sobreviver a todas as transformações que nós vivenciamos até agora. E aí a gente vai vendo o que o artigo vai nos trazendo. Olha que interessante. Eles colocam o seguinte: o Neandertal, que foi a espécie que nos precedeu, né, era um ser, era um homem, né, da nossa espécie, que era um ancestral ao Homo sapiens, foi extinto, mas chegou por um tempo a conviver com o Homo sapiens. Eles surgiram há cerca de 400 mil anos na Europa e no Oriente Médio e na Península Ibérica, e se extinguiram há cerca de 28 mil anos. Mas o Homo sapiens, nós, compartilhamos com eles cerca de 99,7% do nosso DNA. O que tem de tão importante que esse artigo traz a respeito? Aí nós vamos ver um olhar assim bem antropológico, filosófico, social, né? O Neandertal, ele desenvolveu uma caça extremamente competente, ele era muito forte, ele tinha uma capacidade de sobrevivência física, né? de se alimentar, de se manter
muito, muito significativa, porque ele era uma espécie muito forte fisicamente. Ele também já tinha noções relacionadas à finitude da vida, eles enterravam seus mortos. Ele tinha uma noção de diferenciação em relação ao ambiente, por exemplo, quando ocorria a luta, eles se pintavam para isso, se caracterizando com essa visão de quem era mais forte do que quem. Eles tinham uma capacidade, em função da sua constituição física, de caçar grandes mamíferos. Eles tinham na sua composição física, biológica, propriamente dito, né? Uma habilidade muito interessante de composição anatômica que já estava permitindo o futuro desenvolvimento da fala. Tinha uma coisa também que chamava a atenção dos Neandertal, que eles cuidavam dos seus feridos. Então, olha essa noção de socialização que eles tinham, muito primária, mas já tinham. E tinha uma coisa neles que era muito positiva para a época em que eles viveram. Eles eram extremamente bem adaptados ao frio extremo, naquele clima do período em que eles estavam vivendo. Agora vamos comparar eles ao Homo sapiens, né? O Homo sapiens, ele tinha uma constituição física bem mais frágil do que o Neandertal. Porém, tinha já um desenvolvimento cognitivo interessante, que o Homo sapiens já foi evoluindo com uma capacidade de habilidades sociais. Somos nós, né? Essa característica das habilidades sociais que nós temos, por exemplo, nós já vivemos juntos e em mais harmonia. Eles tinham uma questão de disputa pela sobrevivência muito mais primitiva do que o Homo sapiens desenvolveu. O Homo sapiens tinha uma característica muito interessante, essa característica muito interessante, que é a capacidade de transmitir conhecimento de geração para geração. Essas coisas de habilidades sociais, elas se resumem em uma característica que o artigo chama de comunicação cooperativa. Isso é uma característica nossa, que desde o início do aparecimento da espécie sapiens na Terra, isso foi bem evidente. Nós temos uma capacidade de comunicação cooperativa. O que é isto? Nós fomos feitos, nós desenvolvemos e viemos reforçando essa nossa capacidade muito significativa de trabalhar com outras pessoas, mesmo que sejam estranhos. Neandertal, ele tinha essa capacidade para os seus, exclusivamente para o núcleo onde ele estava. Nós desenvolvemos isso, mas fomos além. Desenvolvemos a capacidade de extrapolar do nosso núcleo familiar a capacidade de trabalhar em conjunto. Nós também temos o que eles não tinham, ou tinham de maneira muito primária, e nós de maneira bem ostensiva, a capacidade de alargar os círculos sociais. Nós somos capazes de estabelecer acordos, por exemplo, para trabalhar junto com pessoas estranhas por um objetivo comum. E nós temos uma capacidade muito, muito, muito desenvolvida de compartilhar conhecimentos. Nós gostamos de trocar, o que não era uma característica deles. E aí o artigo evolui colocando uma finalização que é a seguinte: foi o desenvolvimento, olha que coisa maravilhosa isso que o artigo conclui, que foi o desenvolvimento da afabilidade e da tolerância social que levou o Homo sapiens, ou seja, nós, à evolução cognitiva que hoje nós chegamos e a capacidade de sobrevivência. Ou seja, a tolerância
e a afabilidade é o segredo para sobreviver enquanto grupo, enquanto sociedade. A tolerância, ela nos fez sobreviver por quê? Porque nós fomos tirando a falsa sensação de risco e tentando encontrar soluções. E tentando encontrar saídas, não só do ambiente físico, da sobrevivência física, mas nas relações também. Nós somos vendo assim, não me dou bem, vamos colocar de maneira bem ilustrativa, não me dou bem com meu filho, não me dou bem com meu chefe, não me dou bem com o vizinho. Mas eu tenho que desenvolver uma capacidade de encontrar uma forma de conseguir me dar bem. Basicamente é isso que a tolerância nos fez desenvolver. E ela nos deu uma noção de família, mas não de família consanguínea especificamente, mas de família humana. Foi a afabilidade, foi a tolerância que foram nos mostrando que é a capacidade de conviver com a grande família humanidade que nos permitiu sobreviver no decorrer desses milênios. Então, entender que desenvolver cada vez mais a nossa tolerância, a nossa capacidade de cooperação e estender o sentimento de família para a humanidade é o que vai nos facilitar sobreviver, transpor, ultrapassar esse momento, mais um momento de transição nesse planeta que nós estamos vivendo. Viver crises faz parte da vida. Sabe o que significa a palavra crise? No grego, crise significa julgamento, seleção, resultado de uma avaliação. Olha que coisa diferente, eu fiquei passada quando encontrei essa resposta para o significado da crise. No sentido do grego, né? E quando a gente vai para o indo-europeu, sabe o que significa a crise, a palavra crise? Discriminar, distinguir, peneirar. Então, um momento de crise serve o quê? Para a gente avaliar tudo o que está acontecendo, todas as coisas que estão nos movimentando, nos trazendo esses contrastes, essas dificuldades, mas não de eu ser engolido por isso. O momento de crise serve para mim avaliar, ver o que eu vou absorver, o que eu não vou absorver, vou botar uma limitação, ver o que são coisas que me convêm, coisas que não me convêm, mas para que objetivo? Para me tornar uma pessoa melhor. Então, viver um momento de crise é muito importante. O momento de crise, tem uma teoria que chama teoria do contraste, que ela diz que quando o momento de crise me propicia isso, ou seja, me propicia avaliar tudo isso que eu estou vivendo, peneirar, selecionar, filtrar, ele vai me mostrando, com esse ganho moral que eu vou tendo, que para mim seguir adiante eu preciso ir para cima em termos evolutivos, ou seja, para melhor, mas também para dentro, para organizar o meu armário interior, digamos assim. Para que eu saia da minha zona de conforto, de viver reclamando na balbúrdia que eu estou vivendo, reclamando, parar de reclamar e encontrar saídas, encontrar soluções, formas de vivenciar, de sair desses momentos difíceis. E o objetivo dessa crise, no final, a gente vai ver que é nos fortalecer para que nós possamos fazer essa nossa mudança para um patamar evolutivo maior, como nos diz a Gênese, para subirmos um degrau no processo evolutivo, e também para nos imunizar na repetição de novos equívocos. Porque se eu vivo uma crise, me equivoco, aprendo, olho, enxergo aquele equívoco e modifico, aquilo é para mim como uma vacina. Não tem por que eu cometer novamente. Mas para isso tudo eu tenho que viver de maneira consciente o meu dia a dia. E não aos trancos e barrancos, deixando-me levar por opiniões alheias, pelo inconsciente coletivo do sai todo mundo correndo que vem alguém atrás. Não. Eu tenho que ir aos poucos.
puxando, trazendo para mim uma situação em que, na questão 919 do Livro dos Espíritos, eles respondem a Kardec que a melhor maneira de vivenciar esses momentos como esse que nós estamos vivenciando é nos conhecendo, como já diziam os filósofos da antiguidade. E tem uma teoria que chama teoria da responsabilidade, que ela é muito importante nós termos clara, porque essa teoria faz parte das leis de Deus, que é a teoria da responsabilidade. Nós temos responsabilidade pela pessoa que nós nos tornamos. E temos responsabilidade, nesse momento, pela pessoa que nós vamos nos tornar no dia de amanhã. Então, não é responsabilidade de ninguém quem eu sou. É minha. É lógico, nós temos a influência familiar? Temos. Nós temos a influência do meio? Temos. Nossos governantes, nos exemplos equivocados? Temos. Mas quem eu quero ser, isso não é responsabilidade de ninguém, é minha. É esse o trabalho que eu venho desenvolvendo através do processo vivenciado na questão do progresso evolutivo através das encarnações. E muitas vezes, o que falta para nós é, na realidade, revermos as nossas estratégias de vivenciar esses processos que nós vivenciamos. Como dizia Einstein, ou segundo traz atrelada a essa frase de que provém dele, não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo sempre as coisas do mesmo jeito. Se nós queremos resultados diferentes, nós temos que mudar as nossas estratégias para executar as ações. Se nós queremos um mundo melhor, não adianta a gente, enquanto humanidade, querer caminhar naquele passo deslocado. E a humanidade é o resultado de cada um de nós. Então comecemos aqui. Se eu não dou conta de resolver as questões da minha cidade, do meu estado, do meu país ou do meu planeta, eu tenho responsabilidade de resolver as minhas. E mudar a estratégia muda resultado. Tem uma história que nós vamos contar para finalizar a nossa fala, que é muito graciosa, muito emocionante e que sempre que nós estivermos vivenciando um problema difícil, pensemos nela. Conta-se o seguinte. Numa determinada manhã, estava sentado numa calçada no centro de Paris, um cego pedindo auxílio às pessoas com seu chapéu. Ele pediu para alguém, algum conhecido em algum momento, escrever num papelão: "Sou cego, me ajude." E ele ficava nessa calçada todos os dias pedindo esmola. Mas ele, ao final do dia, ele sempre tinha parcas moedas. As coisas não resultavam em ajudas muito significativas e ele ia levando naquela tristeza e levando. Quando em determinada manhã, ele percebeu que parou perto dele alguém e ficou um tempo, aquilo chamou a atenção dele. E depois que essa pessoa saiu, dali a algum tempo, as pessoas que passavam por ele, começaram a deixar moedas. Naquele dia foi uma coisa que chamou muita atenção, ele se estranhou muito, porque as pessoas passaram a ajudar muito ele. E quando chegou no final do dia, ele percebeu que novamente alguém chegou e ficou parado um tempo. E, obviamente, em função da sua limitação visual, ele desenvolvia outras percepções. E ele teve a impressão que era a mesma pessoa da manhã daquele dia. E disse assim, cumprimentou a pessoa e perguntou se aquela pessoa já tinha passado por ali, neste dia que eles estavam vivendo. E a pessoa disse sim, passei de manhã. Ele disse, o senhor também, que aí ele escutou que era um homem que falava, ele disse, o senhor também ficou aqui por um tempo. Ele disse sim, fiquei. E ele disse, e o que é que o senhor ficou fazendo? Ele disse,
eu tentei dar um pouco mais de criatividade à placa que você tem ao seu lado. E o cego estranhou e disse: e o que é que o senhor botou nessa placa? Aí ele deu um sorriso e disse: pergunte para outra pessoa. Um bom dia para você. E foi embora. E o cego ficou curiosíssimo, porque foi depois daquilo. Aí passou uma outra pessoa para jogar uma moeda, ele chamou a pessoa e pediu assim: faz favor de ler o que é que tem na placa que está ao meu lado? A pessoa sorriu muito graciosamente e disse: o senhor não sabe? Ele disse: não. Alguém hoje de manhã passou aqui e escreveu isso, e depois disso eu percebi que as pessoas têm deixado muito dinheiro para mim. Pode ler a placa, por favor? E aí a moça que estava no momento leu. E estava escrito assim: hoje é primavera em Paris, mas eu não posso ver. Por favor, me ajude. E ele chorou copiosamente. Quem passou ali naquela manhã era um publicitário que estava indo para o seu escritório. E quando viu que aquele senhor não estava tendo muita ajuda em relação àquilo, resolveu utilizar da estratégia de marketing, digamos assim, ofertando do seu conhecimento uma frase mais acolhedora, mais amigável, que chamasse a atenção das pessoas. E mudando a estratégia, mudou o resultado. Queridos, que Deus nos abençoe a todos, que possamos, neste fim de ano, confraternizarmos desta maneira tão diferente que está sendo preciso confraternizar, mas que tenhamos a certeza que nos nossos corações, nas nossas orações, nos nossos abraços e beijos emocionais mandados à distância a todos aqueles que conosco convivem, com os nossos familiares, que possamos também estender e utilizar dessa nossa capacidade, que é de confraternizar com aqueles que nós consideramos como estranhos, mas que tenhamos a certeza que são as nossas famílias estendidas, que é esta humanidade toda que vive nesse planeta, nesta casa-mãe que Deus nos propiciou. Que Jesus, em mais um momento de homenagem e comemoração à sua vinda entre nós, nos conforte, nos dê força, que tenhamos muita esperança, que tenhamos fé, que tenhamos a certeza que dias melhores virão e que com a tolerância, que é uma das características nossa enquanto espécie, e com a capacidade de compartilhar, possamos fazer um 2021 ainda melhor, lembrando sempre para a eternidade desse 2020 que nos deu a oportunidade de voltarmos para dentro de nós, de percebermos o quanto é bom confraternizar com os outros e que quando voltarmos a fazer isso, voltemos com um sabor diferente, com um valor diferente e com um desejo muito grande de que possamos nos tornar melhores enquanto humanidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus.